Você já parou para pensar o porquê que cada vez mais só aumenta o número de crianças sendo diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O que será que estão acontecendo com os nossos pequenos? Eu sou a doutora Bruna Braga, sou médica nutróloga e vou explicar para você o que está por trás do diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tanto na infância quanto na fase adulta. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, também de me acompanhar nas minhas outras redes sociais, @doutora Bruna Braga. Você sabe qual a relação que nós temos do TDAH com a alimentação? Primeira coisa, antes da gente pensar aí num diagnóstico, é como que é a alimentação dessa criança. Nós temos na nossa infância uma alimentação que muitas vezes vão fazer com que essa criança ela tenha uma sobrecarga de energia. Nossa, doutora, como assim? Na infância, nós temos muita energia, concorda? Como que vocês querem que uma criança que está ali no auge da energia, aprendendo, descobrindo absolutamente tudo sobre o mundo, aprendendo sobre as suas próprias limitações, se desafiando? Como que você quer que essa criança ela fique sentada, prestando atenção numa sala de aula, se essa criança ela está se alimentando com excesso de açúcares, comidas ultraprocessadas, com excesso de corantes? Tudo isso são alimentos que vão fazer com que você tenha uma excitabilidade aumentada do nosso sistema nervoso central. E isso associado a uma criança que já tem um monte de energia para gastar, gente, não tem como. Essa conta não bate. E aí, cada vez mais, tanto as escolas quanto os pais estão procurando atendimento por causa dessas crianças que não param. Mas antes de pensar no diagnóstico do seu filho, você precisa olhar o que essa criança ela está comendo. E isso serve tanto se aquela criança ela vai ter um TDAH ou não, quanto até mesmo pelo próprio fato dela ter sim o TDAH. Esse tipo de alimentação vai piorar absurdamente o quadro. Inclusive, eles vão ser gatilhos para que essa criança ela comece a desenvolver esses transtornos de comportamento. Porque, afinal de contas, o que é o TDAH? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que nós vamos ter fatores que vão ser desencadeantes para que esses transtornos do neurodesenvolvimento eles comecem a ficar em atividade, para que eles alterem o comportamento e a qualidade de vida. Sem contar que quando a criança ou o próprio adulto tem esse diagnóstico, ele vai ter também várias outras comorbidades associadas. Então você pode ter, por exemplo, alergias, sensibilidades alimentares, alterações da nossa parte gastrointestinal. Então tudo isso são coisas que precisam ser avaliadas. Quando que eu vou pensar em um diagnóstico de um TDAH para uma criança? Quais que vão ser os sinais de alerta? Primeiro, nós temos que avaliar como está o rendimento escolar dessa criança. Ela está tendo um bom desenvolvimento? Ela está conseguindo acompanhar essa turma? Será que ela precisa de mais tempo para ela conseguir se concentrar nas tarefas? Ou será que é uma criança que tem muita distração, falta de foco, não consegue efetivamente prestar atenção no que está fazendo? Ela perde brinquedos, objetos que gosta com muita frequência? Ela é uma criança que ela é considerada difícil, tanto no meio familiar quanto no meio escolar? Ela tem uma hiperatividade motora, não consegue ficar parada? É aquela criança que ela é considerada distraída, que toda hora ela tropeça? Ou então ela tem muitos problemas de relacionamento? É preciso avaliar se essa criança ela pode realmente apresentar alguns desses sinais. Isso sim pode ser considerado uns sinais de alerta. Ou então nós podemos ter a nossa adolescência da infância, que é muito comum de acontecer nas crianças ali, algo em torno de 6 anos, aquela rebeldia, aquele momento que elas estão ali desafiando os pais,
E pensando no diagnóstico, nós vamos ter 3 tipos de TDAH, que é aquele que é o predominantemente hiperativo impulsivo, ou o que é predominantemente desatento, ou o que pode ser combinado. E dentro de cada um desses perfis, nós vamos ter vários critérios diagnósticos, onde a criança ou até mesmo o adulto precisa ter a presença de 5 ou 6 desses critérios diagnósticos. Isso é o que vai determinar efetivamente a idade. Outro ponto também que mudou no critério diagnóstico, antes os sintomas eles tinham que aparecer antes dos 7 anos de idade. Agora, esses sinais e sintomas eles devem aparecer antes dos 12 anos. O meu objetivo principal é falar sobre a importância da alimentação, avaliar as outras causas que podem estar presentes naquela criança antes da gente fazer um diagnóstico de TDAH, muito menos um uso de medicação controlada. Muitos desses pacientes, eles vão ter uma melhora desses sintomas simplesmente com a mudança da alimentação, tirar esses temperos prontos, tirar glutamato, tirar excesso de farináceos, excesso de açúcares refinados e prestar atenção na saúde intestinal e nas alergias e nas sensibilidades alimentares, para que você consiga ter uma melhora ou até mesmo a própria resolução do quadro.